Boa noite, amados irmãos. Boa noite. Quero saudá-los com a graça de Jesus, que ela esteja sobre a nossa vida nessa noite, amém? Amém. Bom, nessa noite nós começamos uma nova série chamada Firmes, uma fé inabalável no mundo de idolatria. Por isso eu quero convidá-los a abrirmos as nossas Bíblias no livro de Juízes. E já vai o meu primeiro conselho, a minha primeira orientação para a igreja. Durante essa série nós vamos passear pelo livro de Juízes, lá do Antigo Testamento. E eu quero aconselhar os irmãos a tomarem o livro de Juízes como livro de devoção pessoal durante essas semanas, durante os meses que vão se passar. E você pode, junto com a gente, ler o livro de Juízes. Você pode fazer as suas reflexões pessoais, as suas anotações, os seus estudos, e porque você já sabe que nos domingos à noite nós vamos entrar no livro de Juízes, ver as histórias, as narrativas, e nós temos certeza que Deus vai nos abençoar grandemente aí durante essa jornada. Nesta noite, nós vamos focar no primeiro capítulo, mas antes eu quero fazer uma introdução à série e explicar para os irmãos do porquê nós escolhemos esse livro para estudarmos, para pregarmos, para organizarmos as séries de mensagem no culto pela noite. Portanto, eu quero ler com os irmãos, a título de introdução, o primeiro versículo, capítulo 1, verso 1, e o último versículo do livro de Juízes, tá joia? Um outro conselho, um outro pedido, orientação que queremos dar para a igreja é: se você que é membro dessa igreja não tem uma Bíblia, por favor, compre uma Bíblia, tá bom? Se você tem dúvida de qual Bíblia comprar, procure os pastores, qual tradução, ou uma Bíblia de estudo, venha, mas tenha a sua Bíblia particular para você trazer para os cultos, para você ler em casa e você ter a palavra de Deus nas suas mãos, ok? Vamos ler então Juízes, capítulo 1, verso 1, e depois o último versículo do livro. Diz assim: Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Vá comigo agora no último capítulo de Juízes, capítulo 21, verso 25. Diz assim o último versículo do livro de Juízes: Naqueles dias não havia rei em Israel, e por não haver rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto aos seus próprios olhos. Volta comigo agora então, capítulo 1 do livro de Juízes. Irmãos, você precisa saber que nós vivemos entre ídolos. Você sabia disso? Vivemos em uma sociedade, uma cultura permeada por idolatria e falsos deuses. E essa é uma realidade que eu e você precisamos discernir, entender e aceitar, se nós queremos nos manter firmes na nossa fé diante de uma sociedade tão idólatra. O livro de Juízes vai nos ensinar que, assim como a nação de Israel vivia em meio a povos que tinham os seus deuses falsos, os seus ídolos, as suas práticas, e eles corriam o grave risco de se contaminar com os seus falsos deuses e se afastarem de Yahweh, o Deus de Israel que tinha libertado eles do Egito. Nós também vivemos em meio a uma sociedade, uma cultura cheia de ídolos, e corremos o grave risco de nos afastarmos do Deus que nos libertou com a mão forte da escravidão do pecado, do mundo e de Satanás. Obviamente, quando eu falo em idolatria, não estamos nos referindo a imagens de gesso,
a estátuas ou totens de madeira, como era na antiguidade dos povos cananeus em que a nação de Israel estava imersa. Mas quando falamos de idolatria, estamos falando de todos os tipos de propostas que a nossa sociedade propõe para nós, nos querendo oferecer que através desses ídolos nós vamos alcançar satisfação, alegria, plenitude e identidade da nossa vida. É isso que nós chamamos de ídolos modernos, como sexo, dinheiro, poder, fama, prestígio e tudo aquilo que concorre com a centralidade do governo de Deus na nossa vida. Obviamente você não vai encontrar por aí pessoas se ajoelhando diante de uma estátua de Afrodite, por exemplo. Mas quanto sacrifício tem sido feito para alcançar um corpo perfeito, uma aparência exterior, uma beleza que atrai os olhares das pessoas, achando que com isso vão encontrar a felicidade, a alegria e a identidade da sua própria vida. A beleza, o corpo sarado é um ídolo da nossa cultura. Possivelmente você não vai encontrar por aí pessoas se curvando diante de uma estátua da deusa Ártemis, por exemplo. Mas quanto sacrifício se tem feito para adquirir riquezas, posses, bem materiais, porque as pessoas da nossa cultura acham que o dinheiro vai trazer segurança, alegria e felicidade. O dinheiro é um ídolo na nossa sociedade, por exemplo, na nossa cultura. Você possivelmente não vai ver pessoas acendendo incenso para o deus Ares, o deus da guerra. Mas quanto sacrifício tem sido feito para se alcançar posições dentro de empresas, alcançar prestígio, fama, sucesso, inclusive na igreja, porque as pessoas na nossa sociedade acham que se elas forem exaltadas, se elas conseguirem posição de destaque, aí sim a vida delas vai ter algum sentido e algum valor, e elas acham que com isso vão encontrar a satisfação da vida. O poder é um ídolo da nossa cultura. Portanto, meus irmãos, você e eu precisamos saber que vivemos sim no meio de uma sociedade idólatra. Timothy Keller, um brilhante pastor americano, escreveu um livro fantástico que você deveria comprar durante essa série, chamado Deuses Falsos. E ele conceitua a idolatria da seguinte forma: ídolo é qualquer coisa que seja mais importante que Deus no seu coração. Ídolo é qualquer coisa que absorva o seu coração e a sua imaginação mais do que Deus. É qualquer coisa que só Deus pode oferecer. Um falso Deus ou um ídolo é qualquer coisa que seja tão central, escute isso, tão essencial em sua vida, que caso você perca, achará difícil continuar vivendo. Um ídolo tem uma posição de controle tão grande em seu coração que você é capaz de gastar com ele a maior parte de sua paixão, da sua energia, dos seus recursos, sejam financeiros ou emocionais, sem pensar duas vezes. Um ídolo é qualquer coisa que você olhe e diga no fundo do seu coração: se eu tiver isso, então saberei que a minha vida faz sentido. Se eu tiver isso, então saberei que estou satisfeito. Isso é um ídolo. Irmãos, o livro dos Juízes vai nos ensinar que nós corremos o mesmo risco da nação de Israel, de buscarmos em outras coisas, por mais legítimas que elas sejam, como uma boa condição financeira, como uma boa saúde, como um bom trabalho, buscar nessas coisas aquilo que só Deus tem a capacidade de nos dar. Por isso, vivemos em um mundo de idolatria. Irmãos, quando você investiga
o livro de Juízes, você vai perceber, como a gente leu no verso 1, que o autor do livro de Juízes, ele está fazendo uma continuação do livro de Josué. Nós sabemos pelo relato bíblico que Deus havia retirado a nação de Israel com mão forte do Egito, mostrado o seu poder, libertado o povo e mostrado que Ele era o único Deus vivo e verdadeiro, confiável. Mas aquela nação murmuradora e idólatra ficou prostrada no deserto, uma nova geração ressurge e Deus levanta agora Josué, o sucessor de Moisés, para fazer a nação de Israel em campanhas militares a fim de conquistar a terra que Deus tinha prometido. A nação de Israel tinha tido muitas vitórias por meio da liderança de Josué. Mas o texto bíblico diz que eles não conquistaram todas as terras e nem expulsaram os cananeus da terra. Deus tinha ordenado que a nação de Israel deveria invadir a terra dos cananeus e expulsar eles da terra. E isso não era uma questão vingativa nem econômica, mas era principalmente uma estratégia espiritual. Os israelitas deveriam derrubar os altares, quebrar os totens, tirar os falsos ídolos do meio deles, porque Deus não queria que eles fossem influenciados pela religião dos cananeus, pela idolatria dos cananeus e começassem a se afastar do Deus vivo e buscar nesses deuses aquilo que só Deus tinha a oferecer. Mas a nação de Israel não conseguiu e por isso ficou muita terra a ser conquistada. Josué, no final do seu livro, faz um discurso brilhante, que a gente gosta, né? Ele diz assim: olha, se vos parecer bem servir a esses ídolos, então servi. Mas se vocês querem servir a Yahweh, lancem fora esses ídolos que vocês guardam nas tendas. E sirvam ao Senhor de todo o seu coração, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E agora o livro de Juízes continua essa narrativa e diz que Josué tinha morrido. Ficava muita terra ainda para ser conquistada, batalhas ainda para serem travadas, e a nação de Israel agora tinha o objetivo de, com as suas tribos, continuar invadindo a terra prometida e expulsar os cananeus com seus ídolos da terra. E o objetivo era que a nação de Israel deveria servir somente a Yahweh e somente a Ele, a fim de que as outras nações, por meio do seu povo, conhecessem o único Deus vivo e verdadeiro, se convertesse a esse Deus e adorasse ao único Deus que merece, que é o Deus de Israel. Mas o livro de Juízes vai nos dizer que a nação de Israel fracassou nesse propósito. Isso é o que nós chamamos de o ciclo do livro de Juízes. A nação de Israel começa a se afastar de Deus, começa a adorar a outros deuses, buscar em outros deuses aquilo que Deus tinha para oferecer. Então Deus pesa a mão de juízo sobre o povo. As nações começam a subjugar a nação de Israel, eles começam a sofrer, eles começam a sentir a dor do seu pecado, eles clamam a Deus. Então Deus levanta um libertador, um homem cheio do Espírito Santo, para conduzir aquela nação em vitórias militares e reconduzir o povo à devoção sincera e genuína a Yahvé. Eles desfrutam de um tempo de prosperidade, mas logo começam de novo a se afastar de Deus e cada vez mais grave, a idolatrar outros deuses cada vez mais grave, e esse ciclo começa a se tornar cada vez mais grave. É o ciclo dos juízes. Portanto, meus irmãos, o livro de Juízes vai nos desafiar a olharmos para a nossa própria vida, a fim de verificar se nós não temos ídolos guardados no nosso coração, na nossa casa. O livro de Juízes vai nos chamar a atenção, nós olharmos para os nossos casamentos, olharmos para a criação dos nossos filhos, para a nossa igreja, para a nossa condição diante de Deus, a fim de verificarmos se o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Yahvé, de fato, é o único Deus soberano na nossa vida. Portanto, eu peço para que você esteja atento nessa série. 4 lições gerais
durante toda essa série, nós vamos aprender, além de lições específicas. A primeira lição que o livro de Juízes vai nos ensinar, de maneira bem geral, é que o livro de Juízes nos conta sobre a nossa teimosia e a nossa pecaminosidade de se afastar do Senhor, enquanto o livro de Juízes exalta a bondade e a graça de Deus de continuar a resgatar um povo que não merece o seu amor. A segunda lição que o livro de Juízes vai nos ensinar é que Deus não quer apenas parte da nossa vida. Nós vamos ver através desse livro que Deus quer ser o soberano sobre o nosso coração, o campeão das nossas almas. Deus quer ser o centro de absolutamente de tudo que nós somos, e que não há possibilidade de nós andarmos de mão dada com Deus e com os ídolos. Uma terceira lição que esse livro vai nos ensinar é a nossa constante necessidade de reavivamento espiritual. Irmãos, eu e você, e não existe ninguém aqui que não passou ou que não vai passar momentos de dureza e frieza espiritual, que não precise de reavivamento, de quebrantamento, de confissão, de se voltar constantemente para o Senhor. E por fim, o livro de Juízes vai nos ensinar que por mais que Deus levantou homens valentes, homens que tinham suas habilidades, e que até conseguiram algum tipo de vitória para o povo de Israel, o livro de Juízes vai nos ensinar que esses homens eram fracos, esses libertadores tinham os seus próprios pecados, as suas próprias quedas, e as vitórias que eles tinham conseguido para a nação eram vitórias temporárias. E isso vai nos mostrar, preste atenção nisso, que nós precisamos de um libertador mais excelente, que seja perfeito na sua obra e que nos garanta uma vitória que seja eterna. E só existe um, o verdadeiro libertador do povo de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro libertador a quem nós esperamos e aguardamos. Se estamos confiados nele, então saberemos que a nossa vitória é garantida e é eterna. Por mais que somos fracos, por mais que somos pecadores, por meio de Cristo, somos mais que vencedores. Aleluia. Portanto, meus irmãos, volta os olhos comigo no capítulo 1. Depois de fazer essa introdução à série, eu quero focar agora no capítulo 1 do livro de Juízes. E o autor do livro de Juízes, que provavelmente é Samuel que escreveu, tradicionalmente se denomina que Samuel que foi escrever o livro de Juízes. O ponto de Samuel aqui, nos 3 primeiros capítulos, é fazer uma introdução do que vai ser o livro inteiro. Ele vai antecipar o que aconteceu com a nação de Israel. Por que a nação de Israel não conquistou todas as terras que eles deveriam ter conquistado? Por que a nação de Israel não foi vitoriosa em tudo aquilo que eles tinham para vencer? E a resposta do primeiro capítulo, Samuel vai dizer, é porque a fé deles estava mostrando sinais de declínio. Portanto, o título do meu sermão nessa noite é Uma Fé em Declínio. Eu quero ver com os irmãos sinais ou estágios de uma pessoa ou de um povo que demonstra que a sua fé está em declínio e que a queda é só uma questão de tempo. Eu ilustro. Certa vez, eu e uns amigos estávamos analisando um bêbado. Minuciosamente analisando um bêbado. Você já analisou um bêbado? Não? Deveria analisar os bêbados nas ruas, tá bom? E nós fizemos então uma aposta para ver quem acertaria o momento que aquele bêbado ia cair. Eu não ganhei a aposta, infelizmente. Nós tínhamos opiniões diferentes em que momento aquele bêbado ia cair, mas uma certeza nós todos tínhamos: aquele bêbado ia cair. Por quê? Porque ele já demonstrava sinais de tropeços, de fraquezas, de quedas. Nós tínhamos opiniões diferentes
sobre o momento em que aquele bêbado ia cair, mas uma certeza nós tínhamos: a queda era só uma questão de tempo. E é isso que Samuel vai nos mostrar no primeiro capítulo. A nação de Israel está mostrando sinais de queda, de fraquezas, e a queda é só uma questão de tempo. Portanto, grave essa frase como certa vez alguém disse: um compromisso parcial vai levar a uma desobediência total, e uma desobediência total vai levar a uma queda fatal. É só uma questão de tempo. Volta os olhos comigo. O primeiro sinal que a nação de Israel vai dar é que uma fé em declínio demonstra uma confiança parcial em Deus. Uma fé em declínio demonstra uma confiança parcial em Deus. Nos primeiros versículos, nós lemos no versículo 1 que a nação de Israel, depois que Josué tinha morrido, então as tribos se colocam diante do Senhor e eles consultam ao Senhor dizendo: qual de nós deve subir primeiro para pelejar contra os cananeus? No verso 2, o Senhor responde e diz que Judá deveria subir. Judá deveria subir primeiro para pelejar contra os cananeus, o que é curioso, porque a tribo de Judá era a tribo que representava a liderança de Israel. Jacó, muito tempo antes, tinha prometido e tinha abençoado seu filho Judá, dizendo que dele sairia o rei de Israel, dele estaria o cetro que governaria Israel, de Judá viria o Messias, o grande libertador da nação. Por isso Deus diz que Judá deveria ser o primeiro, porque Judá deveria ser um exemplo para as outras tribos, um exemplo de confiança em Deus, um exemplo de piedade, um exemplo de obediência. Judá deveria ser aquilo que as outras tribos também deveriam ser. Mas note comigo o verso 3, o que Judá diz. Depois que Deus disse que Judá deveria subir porque ele tinha entregado, o verbo está já no passado, ou seja, uma coisa certa: eu entreguei os cananeus nas suas mãos, Judá, sobe sozinho, lidera, mostra o que é confiança, o que é piedade. Mas diz o verso 3, que ele se vira para a tribo de Simeão, seu irmão, e diz: sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Esse é um primeiro sinal de uma fé que está em declínio. Judá confia em Deus, mas não totalmente. Judá confia em Deus, mas confia desconfiando. Talvez um leitor desatento olhe para esse texto e talvez pense que ele está tendo bom senso, ele está tomando uma decisão de bom senso, se unindo a uma tribo para ter mais gente para poder lutar. Talvez um leitor desatento olhe para esse texto e pense que é uma estratégia militar mais bem elaborada, mas não é. Quando Judá pede para que o seu irmão vá com ele, ele não está confiando plenamente que Deus é aquele que vence as batalhas do seu povo. Ele precisa de força humana, ele precisa de estratégias humanas para conquistar aquilo que Deus já prometeu graciosamente. Judá demonstra já que está em declínio na fé, porque não consegue totalmente confiar nas promessas de Deus, no caráter santo e fiel de Deus e na palavra de Deus. Ele precisa dar o seu jeito para conquistar as coisas. Quando eu estava estudando esse texto, eu lembrei de um texto de Provérbios que eu gosto muito, Provérbios 3, versos 5 até o 8. Salomão está falando para jovens príncipes do seu reino que vão liderar a nação de Israel. Ele diz um conselho fascinante: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Não seja sábio aos teus próprios olhos, mas entrega-te ao Senhor. Ele te afastará do mal e te fará conhecer os caminhos da vida. Irmãos,
esse aqui é um alerta para nós. Nós temos esse tipo de dificuldade, e talvez você está aqui nessa noite, você sabe que você tem essa dificuldade de confiar plenamente na palavra de Deus. Irmãos, o Senhor não apenas nos libertou da escravidão do Egito, mas o Senhor nos deu orientações claras para continuarmos as nossas batalhas, a fim de que sejamos abençoados e vitoriosos no nosso dia a dia. Nós queremos bênçãos no nosso casamento, queremos bênçãos nas nossas famílias, queremos vitórias no nosso casamento, mas nos recusamos a tratar os nossos cônjuges como a palavra de Deus diz. Nos recusamos a resolver os conflitos da nossa família como a palavra de Deus diz. Queremos as nossas próprias estratégias. Nos achamos mais espertos do que Deus. Isso é sinal de uma fé em declínio, meus irmãos. Queremos bênçãos financeiras no nosso trabalho, mas damos o nosso jeito, falamos das nossas meias verdades, fazemos as nossas manipulações profissionais a fim de lucrar mais. O que é isso senão manifestamente uma fé que não confia plenamente? Quando eu penso em jovens que querem a bênção do relacionamento, querem encontrar uma pessoa amada, mas acabam se metendo em relacionamentos pecaminosos, acabam conduzindo a sua sexualidade de maneira impura, não conseguem se guardar, não conseguem confiar no Senhor. O que é isso senão uma fé em declínio? Porque uma fé em declínio não consegue confiar em Deus plenamente. É um compromisso parcial. Irmãos, nós vivemos numa cultura de compromissos parciais. A mídia, os centros de poderes têm injetado nas nossas vidas, nas nossas casas, de que a satisfação pessoal é o propósito da vida humana. E por conta disso, a nossa geração criou simplesmente um horror de compromissos. Se você é dono de uma empresa, você sabe como é difícil encontrar empregados e trabalhadores que abraçam a visão da empresa, que se compromete totalmente com a empresa. Eles estão ali até quando trazem alguma satisfação pessoal. Caso não traz, eles já não estão mais comprometidos. É difícil encontrar trabalhadores que estejam comprometidos totalmente com a empresa. Nós olhamos para a nossa geração e nós vemos como a nossa geração tem dificuldade de avançar o compromisso do casamento. Elas preferem viverem juntas. Elas têm dificuldade de se casar, porque casamento envolve um compromisso total com aquela pessoa. Então elas preferem estar juntas, porque se algo não der certo, é mais fácil se desfazer. Até mesmo na igreja, hoje é difícil de encontrar membros que estejam totalmente comprometidos com aquela comunidade de fé. Basta você ver a dificuldade que é levantar pessoas para ajudar no ministério infantil, no louvor e em outras áreas, porque nós estamos já imersos nessa cultura de compromissos parciais. Nós queremos nos envolver, mas nem tanto. Nós estamos presentes, mas não por inteiro. Irmãos, um compromisso parcial vai levar a uma desobediência total, que vai gerar uma queda fatal. Portanto, eu penso que esse texto, esse primeiro ponto, nos traz um alerta. Será que a nossa confiança em Deus é plena? Será que o nosso compromisso com Deus é pleno? Será que confiamos integralmente no Senhor para conquistar as coisas que tanto desejamos? Será que estamos certos que vem do Senhor as orientações, por mais improváveis que elas sejam? Será que confiamos que o Senhor está conosco? Precisamos pensar nisso. É o declínio da fé. Mas o texto segue, a partir agora do verso 11, Samuel vai nos mostrar o segundo sinal de uma fé em declínio. O primeiro sinal é uma confiança parcial. O segundo sinal é uma rejeição aos exemplos piedosos. Isso é fascinante, irmãos.
No verso 11, Samuel agora vai contar uma história, que é a história da família de Caleb. Caleb, por conta que Josué já estava morto, era o único crente piedoso da primeira geração de israelita que saiu do Egito. Foi o único que sobrou da geração que saiu do Egito. E a razão do porquê Deus preservou ele é porque quando o povo foi espiar a terra e viu as dificuldades, o povo voltou murmurando contra Deus e contra Moisés e queria desistir da investida de conquistar a terra. Então Josué e Caleb, isso está lá no livro de Números 14, eles rasgam as vestes, começam a chorar, e eles então reavivam o povo, dizendo: o Senhor nos deu essa terra, por mais improvável que seja, nós não confiamos nas aparências, nós confiamos em Deus, no seu caráter santo, no seu poder. Ele já não provou que Ele é poderoso para nos dar, e nós confiamos nele, e por isso que Caleb sobreviveu as dificuldades do deserto. Agora, mas preste atenção, Samuel está agora contando a história de Caleb e da sua família. E Caleb agora promete a sua filha, que é crente, é uma menina crente, é aquela tipo de menina que todo pai quer para ser nora, é aquela tipo de menina que os meninos ficam tudo oriçados dentro da igreja, porque ela é crente, ela é fiel, ela segue os passos do seu pai, e ele está prometendo ela para um homem que conquistar uma cidade, a cidade de Debir. E diz o texto que Otiniel, que vai ser o primeiro juiz, semana que vem nós vamos ver a história de Otiniel, ele conquista a cidade, e então Caleb dá a sua filha Axar. Você pode botar o nome da sua filha, Axar, tá bom? Axar, para Otiniel. Mas olha que diz o verso 15. Respondeu Axar: dá-me um presente. Talvez um carro novo. Uma festa de casamento de 100 mil reais. Um apartamento no centro. De 3 quartos, 2 suítes. O que ela pede? Deixe-me terra seca. Dá-me também fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores às fontes inferiores. Sabe o que Axar está dizendo para o seu pai? Você me deu terra seca, você acha que eu vou vender isso aqui? Não. Isso aqui é minha terra. Deus deu essa terra para mim. Eu vou construir a minha família aqui. Você acha que eu não creio nas promessas de Deus? Você acha que eu não confio em Deus? Agora eu estou casado, eu quero criar os meus filhos aqui. A minha morada é neste lugar, então me dá fontes de água para que eu possa conduzir a minha família aqui, porque essa terra é minha, porque eu confio em Deus. Sabe por que essa história está aqui? Porque Samuel está lembrando a nação de Israel que Caleb e sua família é um exemplo a ser seguido. A família de Caleb era aquilo que a nação de Israel deveria ser. Mas sabe qual é o problema? Eles rejeitaram o exemplo piedoso no meio deles. Sabe por quê? Porque uma fé em declínio, além de confiar parcialmente em Deus, se afasta dos exemplos piedosos. Eu lembro do texto de Hebreus. O autor de Hebreus está lidando com uma comunidade cristã que está sendo tentada a abandonar o Senhor Jesus, e no capítulo 13, verso 7, sabe o que ele diz? Lembrai-vos dos vossos guias, que vos pregaram a palavra da verdade, e atentando cuidadosamente o fim da sua vida, ou seja, olhem como eles se permaneceram fiéis até o fim, imitai a vossa fé. Irmãos, todos nós precisamos de referenciais humanos na nossa vida. Todos nós precisamos ver o Evangelho, a piedade encarnada em famílias, em homens e mulheres, em jovens. Mas uma fé que está em declínio, sabe o que ela vai fazer? Ela vai se afastar de pessoas que espelham a verdadeira confiança e piedade em Deus. Você não acha curioso que uma pessoa que está se desviando, ela começa a ficar à margem? Você não acha curioso que uma pessoa que está se desviando, ela não tem dificuldade de se envolver?
ela começa a se afastar. Porque uma fé em declínio rejeita os exemplos piedosos. Irmão, será que talvez nessa noite você não precisa sair daqui pensando que você precisa se aproximar de pessoas que sejam referenciais na sua vida? Pessoas que vão te mostrar o que é a confiança em Deus, o que é piedade, o que é obediência. Irmãos, talvez você está aqui nessa noite e você está afastado porque no fundo você não quer ser confrontado, no fundo você não quer ser arguido, no fundo você não quer se enxergar. E talvez perceber que a sua fé já está em declínio. Isso é um alerta para nós. Mas se esse for o caso, você não precisa ser como a nação de Israel. Seja como Axa, que seguiu os passos do seu pai piedoso. Talvez nessa noite, uma outra aplicação, você precisa sair daqui pedindo ajuda. Eu vou procurar os pastores. Eu vou procurar o fulano de tal. Olha, eu preciso de ajuda, não dá mais assim. Eu sinto que a minha fé está em declínio. Pastor, o Senhor falou comigo naquele culto, a minha fé eu acho que está em declínio. Eu preciso de ajuda. Talvez você precise atrás de um casal que você sabe que é piedoso, que teme ao Senhor, e se aproximar dele e dizer, olha, eu preciso de ajuda. Eu quero caminhar com você. Talvez você, jovem, precisa estar com jovens que são piedosos, que estão crescendo, mas você se afastou. Volte. Porque os exemplos piedosos nos ajudam a fortalecer a nossa fé, enquanto que uma fé em declínio não apenas confia parcialmente em Deus, mas rejeita os exemplos piedosos. Mas o texto vai para um terceiro sinal. No verso 16 em diante, agora, Samuel vai nos dizer o terceiro sinal do declínio da fé de Israel. Lembre, eles confiaram parcialmente em Deus. Lembre, eles rejeitaram os exemplos piedosos. Agora, o terceiro sinal de um declínio na fé é que uma fé em declínio levará à incredulidade diante das circunstâncias adversas. Guarde isso. Uma fé em declínio responde com incredulidade diante de situações difíceis e adversas. Diz o texto que a nação de Israel saiu conquistando as terras e agora eles estão na parte dos filisteus. Diz o texto que eles conseguem algumas vitórias. Eles conseguem conquistar cidades como a cidade de Gaza, de Asquelon, verso 18, e de Ecrom, e os seus respectivos territórios. Mas olha o verso 19. Esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas. Porém, Judá não expulsou os moradores do vale. Por que ele não expulsou os moradores do vale? Porque eles tinham carros de ferro. O que o autor do livro está dizendo é que quando a tribo de Judá, que já estava num declínio de fé, olhou para a situação difícil, ele mediu a sua força com a força daquele povo. Ele mediu a sua estratégia com a estratégia daquele povo. E ele viu que aquele povo tinha um carro de ferros. E ele disse, não vai ser possível. É muito difícil. Vamos deixar eles lá. Não vamos nem querer chegar perto, porque os caras são fortes e a gente não vai conseguir. Eles desistiram e voltaram atrás. Uma fé em declínio se abala diante de situações adversas. Uma fé em declínio responde com incredulidade diante de situações difíceis. Quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei de um outro texto de Hebreus. Olha o que diz o autor de Hebreus no capítulo 3, no verso 12. Ele diz assim, tende cuidado, é um alerta. Tende cuidado, irmãos, e que jamais aconteça haver entre vós alguém com perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Irmãos, quais são as causas das nossas derrotas? Quais são as causas de nós não conquistarmos plenamente aquilo que o Senhor tem para nós, senão incredulidade?
No fundo, o nosso problema é que nós não confiamos em Deus. E ao não confiarmos em Deus, nós estamos dizendo para Deus que Ele não é tão poderoso como Ele afirma ser. Que as promessas dEle não são tão infalíveis como Ele afirma ser. E que o pecado não é tão grave como Ele afirma ser. É para acabar, né, irmão? Pense no seu filho. Você criou aquela criança. Você cuidou daquela criança. Você ajudou aquela criança. Você sustentou aquela criança. Você já deu provas e provas e mais provas de que ama loucamente aquela criança, mas agora é um adolescente e ele olha na sua cara e diz: eu não sei se você fala a verdade. Eu não sei se eu devo confiar em você. O sentimento que dá é: você só pode estar de brincadeira comigo, não é? É correr, pegar um chinelo, aquela Raider mais dura, né, que compra no Paraguai, e bater até esfolar, não é? É assim que uma fé em declínio responde a Deus, com incredulidade. Eu lembro quando eu e a Jaque, nós estávamos para casar. Nós não nascemos numa família rica, pelo menos até onde eu sei. E tínhamos dificuldades. E você acha que no meu coração não vinha: como que eu vou conseguir conquistar as coisas? Como eu vou tirar essa moça da casa do seu pai? Será que eu vou conseguir pagar as contas? E você começa a fazer os preparativos, né? E é tanta coisa. E a lista que era de 70 pessoas humildes virou para 240, meu Deus! E você pergunta: de onde saiu tanta gente? Uma pessoa vai puxando a outra, especialmente se você é crente de igreja, né? E você fica perguntando: meu Deus, como isso vai dar? Vamos ter condições? Como vai ser o nosso casamento? Situações adversas, difíceis. Eu lembro quando nós fomos ter o nosso primeiro filho. Será que vamos conseguir? Será que temos condições? Vários crentes da nossa igreja dizendo: olha, vocês não precisam fazer isso. E eu disse: what? Não se deixam levar pela pressão. Falei: como? Eu lembro quando nós fomos tomar a decisão para ter o segundo filho. Será que vamos ter condições? Como é que vai ser a rotina? A casa está tão bem organizada. A minha esposa falou: você sabe que isso aqui nunca mais vai acontecer. Tira uma foto para você lembrar. Situações adversas. Mas isso não pode gerar em nós uma resposta de incredulidade, meus irmãos. Isso é declínio de fé. Confiamos ou não confiamos no Senhor? Certa vez estava com um casal pronto para se separar. A mulher olhou para mim e disse: eu não tenho mais esperança de que vai haver mudanças. Eu não tenho mais esperança que isso vai dar certo. E eu disse: eu também não tenho mais esperança não. Ela olhou com o olho arregalado e eu falei: mas Deus está nos chamando, eu e você e nós todos aqui, a não olharmos para o relacionamento quebrado de vocês, mas no poder dele de restaurar isso para a sua glória. Eu não olho para isso não. Se nós olharmos para vocês dois, nós vamos ficar desesperados. Eu talvez o mais. Mas o Senhor está nos chamando a olhar para o caráter fiel dele, para o poder dele. Não importam as circunstâncias. Ele é fiel. Ele é poderoso. O que nós precisamos? Responder com fé, com submissão e obediência. E humildade diante dele. Ele prometeu cuidar de nós, irmãos. Cremos ou não cremos? Nós cremos nisso. Deixa eu te perguntar, e se o Senhor tirar aquela bonificação que tanto você se apoia, qual vai ser a sua resposta? E se Deus tirar a sua saúde, que é tão importante para você, no que você se apoia? E se Deus tirar coisas que você está apegado? E se as circunstâncias mudarem em volta da sua vida? Irmãos, uma fé em declínio responde com incredulidade. Mas uma fé firme responde com confiança
e responde com obediência humilde. Talvez nessa noite você precise sair daqui e dizer: Senhor, eu estou nessa situação aqui da nação de Israel. Tem misericórdia de mim, Senhor. Olha para mim com piedade. Fortalece a minha fé. Me ajuda a olhar para Ti. Os meus olhos se ofuscaram, Senhor, diante de tantas dificuldades, tantas adversidades. O dia que era ensolarado agora parece uma noite tão escura lá em casa, na minha vida. Me ajuda a olhar para Ti novamente. Me ajuda a contemplar o sol da justiça de Cristo e do poder do Senhor de mudar situações difíceis. Irmãos, nós não temos o poder, mas Deus é perito, Ele tem currículo nesse negócio. Se você avaliar o currículo de Deus, Deus tem um currículo largo de mudar situações para a sua glória. Esse é o nosso Deus. Mas o autor vai então agora para quarto sinal. Volta comigo no verso 27. Lembre, o primeiro sinal de uma fé em declínio é uma confiança parcial em Deus. O segundo sinal, uma rejeição aos exemplos piedosos. O terceiro sinal, uma resposta de incredulidade diante das circunstâncias adversas. Mas o quarto sinal, e você está vendo como é uma fé que está em declínio, são estágios, é uma projeção. Agora ele chega ao quarto sinal, uma fé em declínio levará a uma flagrante desobediência às ordens de Deus. Aquilo que era uma confiança parcial se tornou numa desobediência total. Olha comigo o verso 27. Agora, o autor do livro, ele se volta para as tribos do norte. Judá estava liderando as tribos do sul, agora ele se volta para as tribos do norte, e nós deveríamos ficar empolgados. Manassés é o líder, ele deveria agora espelhar humildade, confiança, obediência, e você fica empolgado. Não, as tribos do norte agora vão seguir o exemplo da família de Caleb, eles vão reverter a situação, eles vão conquistar a terra. Olha o que diz o verso 27. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Seã, nem os de Taanac, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Megido, todas com suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Eles sofreram resistência, os cananeus dizendo: não vamos sair daqui não. E talvez um leitor despercebido diga: pastor, mas eles eram mais fortes, eles não conseguiram. Olha comigo o verso 28. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de todo. Irmãos, uma fé que agora está pronta para chegar no fundo do poço, desobediência. Israel não expulsou os cananeus, não porque eles não eram mais fortes, não porque eles não tinham condições, mas porque eles não quiseram. Eles flagrantemente desobedeceram uma ordem expressa de Deus. Israel achou que poderia desobedecer a Deus e ter algum tipo de benefício. Ele pegou os cananeus e começou a sujeitar eles como escravos para ter lucro financeiro. E olha o que diz que as tribos do norte seguiram. Verso 30, Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron. Azer, verso 31, não expulsou os habitantes de Aco. Verso 33, Naphtali não expulsou os habitantes de Bet-Semes. E olha o verso 34, os amorreus arrendaram dos filhos de Dan a terra. A nação de Israel achava que poderia desobedecer a Deus e ainda ter algum tipo de benefício. Alguns eles sujeitaram a trabalhos escravos e outros eles arrendaram a terra. É para acabar, né? Sabe o que é isso, irmão? Perverso coração de incredulidade que se afastou do Deus vivo. Porque o pecado é isso, irmãos. A raiz do pecado é um orgulho, uma arrogância de que se pode desobedecer a Deus e ainda achar que está bem. A desobediência tem como raiz a vaidade
A arrogância de achar que pode sair dos caminhos do Senhor e ainda oferecer algum tipo de benefício, de lucro. Nós já vimos pessoas assim, que estão em flagrante pecado, batem no peito e digam, mas eu estou muito bem. É isso que a nação de Israel estava dizendo. Irmãos, quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei de um texto de Tiago. Tiago vai dizer a mesma coisa, mas ele vai usar a desobediência em termos maritais, conjugais. Tiago capítulo 4, verso 3 e 4. Ele vai dizer que a igreja é a noiva e que Jesus é o noivo. E nós conhecemos essa ilustração, né? E Tiago vai dizer que a noiva está pedindo um cartão de crédito para o noivo. Você já viu isso? Não, nunca vimos isso, né? Nunca vimos isso na nossa experiência. Está pedindo um cartão de crédito. Me dá dinheiro, me dá seu cartão de crédito. Eu sei que você tem uma poupança robusta, me dá o dinheiro. E quando o noivo pensa que ela vai comprar coisas para desfrutar dos prazeres com o seu noivo, sabe o que essa noiva faz? Vai desfrutar de prazeres com um amante. É isso que Tiago está dizendo. E Tiago está dizendo, pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjarem com seus prazeres. E ele fala, adúlteros. Vocês estão pedindo tudo isso, mas não é para agradar o noivo, mas é para correr para o amante, que é o mundo, que é o pecado. E ele diz, não sabeis que a amizade, que o flerte, o namoro com o mundo é inimizade contra Deus? Irmão, certa vez alguém disse que o mundo aceita ser a segunda e te esperar no motel, mas Deus não aceita ser traído. O mundo não quer, talvez, ser o primeiro no seu coração, ele se contenta com o segundo, mas Deus não aceita ter concorrentes no coração do seu povo. Ele é um Deus zeloso. Por isso que a nação de Israel agora caiu em flagrante desobediência. Eles não obedeceram não porque não tinham condições, mas porque não queriam. Será que essa não é a sua condição nessa noite, meu irmão? Será que essa não é a questão? Você já desistiu. E no fundo você só está criando justificativas para justificar uma coisa óbvia: declínio na fé espiritual. Talvez nessa noite o que nós temos que fazer é parar de dar justificativas da nossa incredulidade, da nossa desobediência. O que nós precisamos nessa noite é nos voltarmos para o Senhor, que não se cansa de estender a sua graça por um coração quebrantado, porque um coração quebrantado e contrito, Ele não rejeita. Talvez esse é o ponto. Volte-se para o Senhor hoje. Reavive a sua fé, a sua confiança no Senhor hoje. Ele é o Deus da graça e da misericórdia. Talvez você precise confessar que há ídolos no seu coração. Desobediência nas suas mãos. Talvez nos seus pensamentos. E voltasse para o Senhor. Mas agora ele caminha para o final. E ele vai dizer a quinta marca. O quinto sinal de uma fé em declínio. E agora é o fundo do poço. O fundo do poço. O primeiro sinal de uma fé em declínio é uma confiança parcial em Deus. O segundo sinal é uma rejeição aos exemplos piedosos. O terceiro é uma resposta de incredulidade diante de circunstâncias adversas. A quarta é uma flagrante desobediência a Deus. E agora chegamos no fim do poço. Uma fé em declínio levará a uma queda fatal no pecado. Lembra do bêbado? Caiu o bêbado. Uma queda fatal. Compromisso parcial vai levar à desobediência total, que vai gerar uma queda fatal. Olha comigo o capítulo 2, os primeiros 5 versos. Diz o texto que a nação de Israel então agora acaba com as suas campanhas militares.
E eles estão alegres, eles estão tranquilos, porque é isso que o pecado faz, anestesia a nossa alma, acha que está numa condição de felicidade, de alegria, acha que desobedecer a Deus, criar os seus atalhos, vai levar a pessoa bem. Ela tem uma visão distorcida de si mesmo e do pecado e da realidade. É isso que o pecado faz, nos torna pessoas bizarras. E quando eles menos esperam, agora diz o verso 1 do capítulo 2, que subiu o anjo de Yahweh. Isso é coisa séria. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim. Agora Deus vai se apresentar diante da nação de Israel e vai dar o seu diagnóstico das suas campanhas militares. O texto é curioso porque ele diz que o anjo subiu de Gilgal. Se você for para Josué capítulo 5, você vai ver que foi nessa cidade que Deus tinha renovado a aliança com o povo quando Josué estava vivo. O que o autor está dizendo é que Deus está fazendo a nação lembrar da aliança que ele tinha feito com aquele povo, das suas promessas, de quem ele era e de tudo que ele tinha feito por eles. E agora a nação de Israel vai tomar um choque de realidade. Quantas vezes isso acontece com a gente, né? Vai tomar um choque de realidade. Aquilo que eles achavam que era vitória, o anjo do Senhor dizia: não, vocês foram derrotados, vocês foram fracassados. A nação de Israel, que estava agora alegre, sorrindo, diz o texto que é batizado aquele lugar de Boquim, que significa choro, lamento. O que Deus está dizendo é: eu não sei porque vocês estão rindo, era para vocês estar pranteando e chorando, porque vocês fracassaram. Eu não vejo lágrimas nos seus olhos, mas hoje vocês vão ter lágrimas, porque eu vou dar a avaliação do céu. E meus irmãos, não importa o quanto as aparências na terra se mostram, o que importa é a avaliação que vem do alto, que vem do céu. E diz o texto então que Deus fala para eles que Deus tinha tirado os pais deles do Egito, tinha feito uma aliança e tinha dado uma ordem para eles expulsarem os cananeus pela fé. Mas olha comigo o verso 3. Pelo que também eu disse a esse povo, diz o Senhor, eu não os expulsareis de diante de vós. Antes, eles vos serão por adversários e os seus deuses vos serão laços. Deus vai dizer: vocês tiveram uma queda fatal e agora vocês vão experimentar o gosto amargo do pecado. E ele usa duas ilustrações muito vívidas. A primeira, ele diz que os deuses, ou que o pecado que eles cometeram, vão ser como se fossem adversários. A palavra no original é literalmente estar atrás do calcanhar. E foi traduzida aqui na nossa tradução por adversário, porque o adversário é aquele que quer dar um chute no seu calcanhar para ver você cair, ver você tropeçar. Mas tem outras traduções que dizem: eles vos serão por espinhos, porque o espinho pega no calcanhar, né? Na sola do pé, né? O que o texto está dizendo, essa é a avaliação de Deus sobre o pecado. O pecado fere a gente, o pecado faz a gente tropeçar, faz a gente fracassar, faz a gente se prostrar em humilhação. É isso que o pecado faz, essa é a avaliação de Deus. Vocês caíram em queda fatal e vocês estão rindo, vocês estão se alegrando, achando que são vitoriosos, mas não são. Hoje é dia de choro, sabe por quê? Porque vocês vão ter espinhos, vocês vão ser feridos, vocês vão se machucar com isso que vocês fizeram ao se afastarem de mim. Mas ele diz também que os deuses deles vos serão por laços. A palavra é literalmente armadilha. E essa é a segunda avaliação de Deus sobre o pecado. O pecado, ele tem o propósito de amarrar a gente, de segurar a gente, de escravizar os filhos de Deus, de impedir que os filhos de Deus desfrutem de tudo aquilo que o Senhor tem para eles. Essa é a avaliação que Deus faz do pecado, meus irmãos. O quinto sinal de uma fé em declínio, se não parar, é que vai amargar o gosto doído de tristeza e de sofrimento que o pecado traz, porque a queda é fatal.
Certa vez um pastor puritano escreveu um livro brilhante chamado O Pecado é Coisa Séria. Grave isso. E ele diz assim no seu livro, preste atenção: o pior mal que alguém pode experimentar é o pecado. Ele é pior que as perturbações e as aflições da vida. Ele é pior que a morte, pior que o diabo e até pior que o inferno. Essas 4 coisas são verdadeiramente terríveis e oramos pedindo a Deus que nos livre de cada uma delas. Todavia, nem todas elas juntas são tão nocivas para os filhos de Deus quanto um estilo de vida pecaminoso. E ele termina dizendo: porque pode-se até sofrer sem pecar, mas é impossível pecar e não sofrer. Você pode experimentar sofrimento sem estar em pecado, porém é impossível pecar e não experimentar o sofrimento, porque a queda no pecado, meus irmãos, é fatal. É espinhos e laços que nos ferem e nos escravizam e nos impedem de desfrutar de tantas bênçãos que o Senhor tem para nós. Será que existe alguém assim nessa condição hoje? Talvez nessa noite o que você precisa é... Talvez você conheça alguém que está como esse carro desgovernado descendo ladeira abaixo. Talvez o que a gente precisa fazer aqui é continuarmos a exortarmos uns aos outros, alertarmos uns aos outros. Eu quero terminar com uma última aplicação dentre todas aquelas que eu já fiz. Meus irmãos, quando eu olho para esse texto, eu olho para a minha vida e eu fico lembrando de quantas vezes eu caí nesse declínio. Quantas vezes me vi abalado diante de circunstâncias. Quantas vezes confiei parcialmente em Deus. Quantas vezes desobedeci ao Senhor e amarguei o preço do pecado. Eu sei que isso é uma realidade para nós também. E como eu falei, todos nós estamos sujeitos a isso, e a pergunta que fica é como que o Senhor poderá e continuará estendendo a sua mão de bênção para um povo tão difícil como nós somos, não é verdade? A resposta só tem uma, meus irmãos. É que Cristo Jesus é o nosso juiz, o nosso libertador, o único obediente pleno, e que se confiarmos nele e se nos socorrermos nele, ele então nos levará em triunfo à terra prometida e nos fará desfrutarmos de todas as bênçãos que nós não merecemos, mas que ele mereceu e tem o direito de dar para quem ele quer. Portanto, meu irmão, minha irmã, se você está bem aqui nessa noite, você olhou para esse texto e você talvez pensou: eu estou bem. Lembre que você só está sendo abençoado porque Jesus é o teu libertador e aquele que conquistou as vitórias. Mas se você olhou para a sua vida e você chegou a essa conclusão e disse: eu não estou bem, será que há esperança para mim? Sim, há esperança para você. Volte-se para Jesus, o verdadeiro juiz de Israel, que conduz a nação em triunfo e em glória à terra prometida e em vitórias que são eternas. Confesse as suas fraquezas, confesse as suas debilidades, procure ajuda em humildade e se submeta ao juiz que o Senhor levantou para nos conduzir, o seu próprio Filho perfeito, o Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue tendo misericórdia de mim, de você, das nossas famílias e da nossa igreja, e que o Senhor nos ajude a viver firmes com uma fé inabalável diante de um mundo de tanta idolatria. Amém?